Oi, Danilo, obrigado pelo convite. Pois é, o Brasil faz 200 anos, não é? A gente, em 2022, celebra, teoricamente, os 200 anos do Brasil, porque o marco da independência política se dá exatamente em 1822, quando se completa o processo que talvez tenha se iniciado no final do século XVIII, com a crescente influência inglesa sobre a política do Reino de Portugal e de suas colônias, esse processo de independência dessa colônia tão importante que foi o Brasil. E a partir dali a gente pode falar, efetivamente, que existe um país em construção, não é? Que é o nosso Brasil. O Império do Brasil, não é? Começa a ser construído ali, e ele vai, evidentemente, durante todo o século XIX, passar por esse processo difícil, né, de criação de uma ideia de um povo, de uma nação, de um Estado, a partir de inúmeras guerras, inúmeras reivindicações, mas, sobretudo, o Brasil nasce ali em 1822 sob a égide de um regime autoritário, não é? A gente sabe que a Constituição de 1824 foi uma Constituição não votada pelo parlamento brasileiro, foi uma Constituição imposta pelo imperador, e que ali na Constituição de 1822 já havia ali a ideia de que o imperador teria um poder que se colocaria acima de todos os demais, e esse poder chamado de moderador, mas que na verdade era um poder absoluto, ele vai seguir todo o curso do império, e vai prosseguir, inclusive, como alguma coisa, uma sombra, digamos assim, nas constituintes republicanas, portanto, as constituintes do século XX. A nossa última constituinte e a Constituição foi a de 1988. E de 1988 para cá, né, terminada a ditadura terrível, né, mais esse trauma que nós tivemos na nossa história, que se iniciou em 1964, nós tínhamos a esperança e achávamos, né, que nós íamos chegar nesse momento de 2022 melhores, não é? Melhores do ponto de vista da democracia, da participação e, sobretudo, da inclusão social e política do nosso povo. Mas aconteceu um revés terrível. E isso, meu querido Danilo, e todas e todos que nos acompanham aqui na TVT, é como se fosse uma maldição, né, brasileira, porque todos esses momentos assim de celebração que nós tivemos, o cinquentenário, o centenário, o Sesc Centenário e agora o bicentenário do nosso país, eles foram momentos bastante difíceis, né? Lá em 1872 nós já vivíamos já o fim da Guerra do Paraguai e já se iniciava o processo que permanece até hoje, que é o processo da interferência militar na história política do Brasil. Em 22, claro, nós tivemos um movimento extraordinário voltado à construção de uma reflexão sobre o que seria o Brasil, não é? Que é justamente o movimento modernista, que a partir de todas as suas contradições vai acabar criando um pensamento bastante interessante sobre o Brasil, né? Os nossos intérpretes, né? Como Sérgio Buarque, Caio Prado, mais tarde Raimundo Fauro, Celso Furtado, enfim, e também a nossa literatura, né, como uma expressão muito importante de uma reflexão sobre o Brasil. E por quê? E já em 1972, ainda pior, né, nós vamos estar vivendo no Sesc Centenário da Independência o pior momento da ditadura civil-militar iniciada em 64. E agora nós vivemos sob a égide de um regime que eu chamo de um regime anticonstitucional, né? Quer dizer, um governo que faz de tudo para contrariar aquilo que está na Constituição de 88, os direitos, os deveres e as políticas públicas que foram estabelecidas para lá, e nos deram tanto otimismo, né, durante esse processo de construção da democracia brasileira, sobretudo quando houve uma inclusão social e política maior, não é? A
partir justamente do início do século XXI. Mas esse revés, né, a parte de demonstrar um pouco essa, que eu falo assim brincando, né, essa maldição, ele demonstra que ainda há muitas coisas no Brasil que não estão concluídas, e a gente não pode falar propriamente numa independência. Daí porque eu decidi chamar essa comemoração de celebração crítica. Por quê? Porque é preciso que a gente pense o que é isso que nós chamamos Brasil, que é um país, na verdade, que foi feito de muitas exclusões, não é? Desde o início, por exemplo, a questão da manutenção da escravidão, o fim formal da escravidão, que lançou toda a população afrodescendente para as periferias e estabeleceu um destino bastante cruel para essa população, que já era o destino cruel para o qual foram destinados os indígenas, né, os nossos povos originários, né, quer dizer, foi a nossa primeira grande exclusão, naquele momento em que ou eles foram objeto de uma conversão forçada, não é? O cristianismo utilizado lá como um instrumento de dominação política e social, e vocês vejam como isso permanece até hoje, não é? Nos movimentos pentecostais, nos movimentos neopentecostais, no evangelicalismo, né? Essa permanência da religião como um instrumento de opressão e de dominação permanece. E depois nós tivemos todo esse processo de escravização, esse processo de exclusão, que até hoje continua a incomodar a nossa sociedade, porque ela acabou se constituindo em torno de um monte de preconceitos. Muito bem, a partir daí, não é, e junto às pessoas sérias que estão pensando essa questão dos 200 anos dessa forma, como eu disse, como uma celebração crítica, eu resolvi iniciar esses programas na Academia Paulista de Direito, né, na cadeira Santiago Dantas, exatamente para conversar com lideranças políticas e culturais, como você falou, que pudessem pensar, olha, o que nós fizemos, né, como nós construímos esse país até hoje, e o que a gente pode fazer. Eu acho que isso é o mais importante. O que a gente pode fazer a partir daqui, não é? O que a gente pode fazer em termos de desenvolvimento, claro, desenvolvimento sustentável, como prevê a nossa Constituição e como prevêem os documentos internacionais importantes de 1970 para cá, mas também, Danilo, a gente lembrar da ideia não apenas do desenvolvimento, mas da ideia do envolvimento, né? O Brasil, como eu disse, é um país de exclusões, e o que nós podemos fazer de melhor para o país é a inclusão política, não é? Ou seja, tentar forjar efetivamente essa ideia de povo, que é a ideia da qual o Brasil é mais carente, não é? Porque o Brasil, um país que se faz criando periferias, né, construindo periferias, afastando o povo para as periferias, é um país que se faz com muitos traumas, né? E esses traumas não são só a violência explícita nos vários golpes que nós sofremos, né? Golpes civis e militares que nós sofremos. Esses traumas também são a violência do dia a dia, né? A violência simbólica, a violência cultural, que exclui as manifestações, que diminui as manifestações, que são as manifestações do verdadeiro povo brasileiro, né? Então, nesses encontros, eu fui falar com lideranças, obviamente, indígenas, não é? Dos povos originários. Eu fui falar com Ailton Krenak, eu fui falar com Almir Suruí, eu fui falar com Iacuí Tupinambá, com Sassá Tupinambá, com o Daniel Munduruku. Enfim, fui falar com vários líderes indígenas para que, em primeiro lugar, nós pudéssemos reconhecer, no âmbito do direito e da justiça, né, que representa essa iniciativa da Academia Paulista de Direito, reconhecer que esses são os verdadeiros donos do território brasileiro, né, do nosso espaço. E, em segundo lugar, saber o seguinte, olha, a partir de um pensamento crítico que é forjado exatamente no interior da diversidade indígena, né, o Brasil aí tem quantos povos importantes, né, quantas culturas importantes. O Brasil tem quantas línguas importantes? Por que o Brasil não reconhece isso? Por que o Brasil insiste nessa ideia de unidade artificial e violenta, não é? Mas não é só isso.
Eu fui também conversar com lideranças, falando de diversidade, lideranças negras, lideranças dos afrodescendentes, não é? Eu fui conversar com a Matilde Ribeiro, por exemplo. Eu fui conversar com lideranças culturais, como o diretor Joel Zito, o diretor Jefferson D, o diretor Antônio Pilar, não é? Eu trouxe essas pessoas para conversar, para ouvi-las, para que eles pudessem dizer, olha, o que a justiça tem de mudar, o que o Brasil tem de mudar para reconhecer a diversidade dessa contribuição afro, não é? Que é, na verdade, a da população predominante no Brasil. Não é? Nós não somos um país como nós imaginamos, um país branco, europeu, ou então com a cabeça na Europa, ou a cabeça lá nos Estados Unidos, não é? Como quer uma elite apenas do dinheiro. Nós somos um povo marcadamente afrodescendente, um povo marcadamente indígena, né? O Brasil, uma das coisas mais importantes do Brasil talvez seja esse fato de que a gente olha o nosso povo, olha a nós mesmos, né? Nós nos encaramos no espelho com coragem e enxergamos essas várias tonalidades de cor que constituem aquilo que nós somos. Então, fui conversar com eles. Fui conversar, claro, com outras lideranças importantes, culturais e políticas. Eu conversei com o Tarso Genro sobre o futuro da política brasileira, com o Paulo Teixeira, conversei com o Vicente Trevas sobre as cidades, conversei com a Hermínia Maricato também sobre esse tema, vou conversar com Nabil Bonduque, fui conversar com jornalistas também, falei com o Paulo Marcum, com o Joaquim de Carvalho, vou conversar agora na próxima semana com o Juca Kfouri e outros jornalistas importantes que estão fazendo uma contribuição crítica para aquilo que é o Brasil, né? Encarando efetivamente isso que é o Brasil. Claro que eu recusei as conversas com aquele lado mais artificial, né, da nossa política, aquele lado mais artificial da nossa vida cultural, né, aquele lado que quer dizer coisas que o Brasil não é, né, quer vender, digamos assim, um produto, né, uma mercadoria, quer nos vender como uma mercadoria, como até hoje tem sido a história brasileira. E a busca, efetivamente, é de propostas, né? De pensarmos juntos propostas, não é? Pensarmos juntos com os nossos jovens, as nossas jovens, toda essa expressão, essa explosão da diversidade que nós vivemos no Brasil, não é? Esse acesso que nós tivemos à educação importante, não é? Apesar de todas as deficiências e todos os problemas, né? Repensar um monte de temas que são importantes para a história, para a ciência. Eu conversei, por exemplo, na ciência com o meu querido professor o Renato Janine Ribeiro, e vou conversar com Marilena Chauí, vou conversar com outros intelectuais importantes brasileiros, sempre numa conversa, num diálogo, né, de a gente ir conversando e construindo alguma coisa juntos, né? E a partir dessa conversa, dessas palavras, né, que transitam com liberdade, a gente pode construir um Brasil diferente. E eu acho que a conclusão mais importante que a gente pode tomar, não é? Além de colocar uma grande interrogação na ideia de independência, não é? Então, por isso que o subtítulo desses programas, que são Brasil 2022, uma celebração crítica dos 200 anos do Brasil, o subtítulo é Independência, né, como uma interrogação, reescrevendo a história e redesenhando o futuro. E chegar à conclusão que dessa interrogação da independência, a gente pode propor uma ideia diferente, uma ideia de interdependência dos povos, não é? Desses povos que estão forjando o Brasil, apesar de todos os reveses e as violências, e que podem transmitir ao mundo uma mensagem diferente, uma mensagem bastante diferente daquela que nos oprimiu, nos explorou, nos dominou até hoje, não é? Aquela mensagem de violência que veio do norte para cá. E, a partir daí, nós que estamos aqui no Sul, conjugando todos os povos do mundo, não é? Possamos dar ao mundo uma mensagem diferente e um caminho diferente, não é? Que acabe com as desigualdades,
que acabe com as privações de liberdade, né, que começam com a fome e vão até as limitações culturais, educacionais, e que transmita uma ideia mais do que de solidariedade, como hoje em dia se diz, mas uma ideia de solicitude, né, de cuidado. Nós podemos transcender por essa interdependência dos povos, por esse diálogo franco e bastante importante dessas ideias, essa realidade que nós todos estamos vivendo. Então, eu convido todo mundo a assistir, né, na Academia Paulista de Direito, a cadeira Santiago Dantas, Brasil 2022, uma celebração crítica. Danilo, um grande abraço para todos vocês da TVT, obrigado por essa participação, não é? E muita sorte nesse programa cultural que você comanda e que tem essa participação importante desse movimento que é o Brasil 2022, não é? O Silvio Tendler, o Allen e tantos outros queridos amigos, não é? Que inclusive também participaram da série. Um grande abraço.